Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa segunda parte do nosso mini curso Precificação Rápida e Lucrativa. E eu espero de verdade que nos próximos minutos está explodindo a cabeça de vocês. Eu falei para vocês sobre 5 verdades que você, gestor, precisa saber, porque não adianta você dominar um cálculo, você dominar um raciocínio ou um método, sem uma base bem estruturada, sem informações confiáveis. Então, te dei uma ajudinha aí de como dar uma geral, estruturar, organizar, alinhar a sua empresa. E resumindo essas 5 verdades aqui que eu falei para você, a nossa primeira verdade é a importância de ter uma comunicação clara e direta entre todos da equipe. A nossa segunda verdade é sobre ter um gestor para garantir um direcionamento, foco nos objetivos e manter a cultura da empresa. Nossa verdade é sobre ter um software para aumentar a produtividade de toda essa equipe. E a nossa quarta e quinta verdade, eu disse aí do nosso problema tanto de copiar planilhas prontas, como de copiar o preço da concorrência, o preço de vendas, que nos impede de entender, de dominar a gestão e tomar decisões estratégicas, o que nos torna um gestor cego. Bem, no curso no curso completo, eu vou ir aprofundar bastante, vou disponibilizar ferramentas e vou te direcionar para você resolver de vez os maiores gargalos da sua empresa aí em relação a essas verdades. Então, bora lá, vamos partir aqui para a prática. O que nós vamos aprender agora é fazer um diagnóstico financeiro para você entender se o seu preço está correto. Eu quero te mostrar a composição do seu preço de vendas e você vai ser capaz de ajustar para você começar a gerar, ou até gerar ainda mais lucro para o sócio, mais lucro para a empresa. Então, pessoal, esse é um mini curso, é um resumo do curso completo, Precificação Rápida e Lucrativa, que tem aí mais de 5 horas, mas eu vou ser bem breve, vou ser bem objetiva, porque o foco aqui é fazer você dominar a estrutura do seu preço de vendas, do seu controle da sua empresa. A intenção é explodir a cabeça de vocês, para, claro, vocês se interessarem pelo curso completo e espero de verdade merecer e fazer por onde vocês adquirirem. Então, bora lá, que vai ser bem divertido, bem direto e bem objetivo, e eu quero já começar aqui compartilhando com vocês a estrutura financeira, né? O nosso diagnóstico. Então, para começar, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que nada, não precisa ser aqueles relatórios complexos, difíceis, não. Precisa ser uma coisa simples, que vem na sua mente na hora que você pensa, precisa saber pouca informação para você ter o controle da sua empresa, você dominar e tomar decisões ali na hora que você estiver em frente ao seu fornecedor, ao seu cliente. Então, a gente tem que ser prático, a gente tem que ser objetivo. Esse é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é ser objetivo. Então, pessoal, veja bem, primeira coisa, a nossa estrutura financeira, ela é a mesma estrutura do nosso preço. O que é isso? Não importa se você é do setor de comércio, de indústria, de serviço, todos os seus gastos, toda a sua informação financeira, ela vai estar aí resumida nessa pequena estrutura que eu estou apresentando para vocês. E sim, toda essa estrutura, ela é paga pelo seu preço médio. O que sustenta todas as contas que entram, que saem, elas vão estar aqui nessa estrutura. E esse é o meu objetivo aqui nessa apresentação para vocês, nesse mini curso, é mostrar para vocês que vocês dominando aqui essa estrutura, você tem o domínio da sua empresa, você tem o controle do seu preço de vendas. E o que você precisa entender aqui? Você precisa entender que a sua estrutura financeira, essa estrutura de preço que eu estou apresentando para vocês, ela é formada por 3 fatores: contas, resultados e margens, que são as contas, são todos os lançamentos, todas as entradas, todas as saídas, né? Faturamento, todo seu fornecedor, prestador de serviço, tudo está aqui dentro. O que são os resultados? Vai ser simplesmente meu faturamento escalonado ali, menos essas contas que vão gerando resultados, como o lucro líquido, margem de contribuição, a receita líquida primeiro, depois a margem de contribuição, depois o lucro líquido, e nós temos diversos resultados, e nós temos aí o resultado onde eu quero explodir a cabeça de vocês, que é a nossa reserva de caixa, a nossa reserva de lucro, é uma reserva para crescimento da empresa, é ali que nós vamos gerar o crescimento da empresa. E aí a margem nada mais, nada menos do que a gente pegar cada conta, cada resultado desse e dividir pelo nosso faturamento. Legal? E aí, para a gente começar aqui o nosso diagnóstico, a primeira coisa que você precisa fazer é pegar um período. Qual o período que você vai fazer o diagnóstico, que você quer analisar? Eu faço aqui, geralmente, um acumulado da empresa, é a minha sugestão. Essa estrutura toda aqui é uma sugestão para dar o direcionamento para vocês. Eu quero pegar o último mês, eu quero pegar o mês tal, eu quero pegar o semestre, o bimestre. Gente, eu quero pegar um mês só, mas tenta ali pegar pelo menos o último mês, você fazer sempre uma análise pelo menos do último mês, ou acumulado do ano. Minha empresa é sazonal, pega um ano inteiro, então. Então, vamos partir aqui para dentro, nossas contas, né? Vou explicar aqui para vocês contas, resultados e margens. E aí nós vamos dar o grande boom aqui, entender o seu preço. Eu quero chegar ali no momento que você fala, tá bom, você está falando aqui de receita, de estrutura financeira igual a estrutura de preço. Eu vou provar para vocês aqui nos próximos minutos que você consegue enxergar lá no seu preço toda a sua estrutura da sua empresa. Então, as contas, pessoal, as contas são divididas aqui. A forma mais macro, mais resumida é receita de vendas, total de gastos operacionais e distribuição de lucro para o sócio. Porque a gente divide nesses 3 grupos. Eu preciso da minha receita,
que são as minhas entradas de dinheiro, né? Eu estou recebendo aqui meu faturamento. E aí tem o total dos meus gastos operacionais. Os gastos operacionais são todos os gastos, os esforços financeiros que eu tenho para vender, aqui no nosso exemplo, aqui para eu vender 10 mil, eu precisei de gastar do meu operacional, minha máquina precisou de rodar e ela me gastou 7.500, seja gastos variáveis e gastos fixos, tá, pessoal? Que nós já vamos falar aqui já já. E aí nós temos, depois que a gente gastou, viu os gastos da operação, aí nós vamos distribuir, ver quanto que o sócio precisa ali, distribuir para o sócio e guardar aqui uma reserva para a empresa. Então, vamos chegar aqui na nossa receita, igual eu falei, não importa se você é de qualquer setor, comércio, indústria, serviço. Eu revendo perfume. Então, você tem uma receita de revendas. Pessoal, isso aqui é nomenclatura, tá? Vocês podem usar a nomenclatura que quiser, só um direcionamento, estou dando para vocês aqui. Eu revendo perfume. Então, você tem uma receita de revenda, se é do comércio. Foi o exemplo que nós usamos aqui, colocamos uma receita de vendas de 10 mil reais. Então, você vai aí fazer o seu diagnóstico, você vai criar um grupo de receita e vai colocar aqui, eu sou de receita de vendas, eu produzo perfume. Você coloca aqui sua receita do seu produto fabricado e vendido, né? E aí eu tenho aqui receita de serviços. Eu tenho uma mecânica. Então, você tem lá seu serviço. Eu tenho uma clínica odontológica, um consultório médico. Então, você tem aqui sua receita de serviço. Eu trabalho com pet shop. Eu tenho tanto vendas, revendas, quanto serviço. Então, faz aqui, usa essas duas contas de revendas ou comércio, né? Para comércio, faturar é a receita de comércio e a receita de serviço. E aí você coloca aqui o plano de contas, mas divide direitinho o que é cada coisa para você conseguir ali medir o desempenho das suas vendas, né? Entender qual setor está sendo mais produtivo para você no final das contas aqui, que você vai conseguir entender. Então, o seu grupo aqui, pessoal, já mostrei para vocês somente uma soma. Esse grupo que ele vai somar todos os tipos de receita que você tem na sua empresa. E nós temos os gastos operacionais, o próprio nome já diz, gasto da operação. Quando eu falo de gastos operacionais, pessoal, estou falando de todos os esforços, como eu falei, para gerar essa minha receita que eu tive aqui naquele período que eu estou diagnosticando, que eu estou apurando. E aí não importa se essa receita ela é variável ou fixa, porque independente disso, o que são os gastos variáveis, né, pessoal? É como diz o nome aqui, custo para você que é do comércio, custo da mercadoria vendida, você que é da produção, custo do produto vendido, você que é do serviço, custo do serviço vendido. São todos os gastos diretamente proporcionais ao meu faturamento. Se eu vendo mais, eu preciso de mais estoque, eu preciso de mais mercadoria. Se eu vendo menos, eu vou ter menos gastos diretos com a minha mercadoria. E a minha despesa fixa, ela é indiretamente proporcional. Ela pode ter uma variação lá de um mês para o outro, mas ela não está diretamente relacionada se eu estou vendendo mais ou estou vendendo menos. Então, você vai aqui no grupo. Aqui no grupo de receitas, a gente criou aqui o grupo com as contas e você fez o somatório das suas receitas, dos seus tipos de receitas. Agora, aqui no gasto, como a gente tem muito mais tipos diferentes, né, de gastos para manter a nossa estrutura, então a forma mais resumida, claro que lá no grupo, lá no curso completo, eu vou mostrar para vocês mais de 5 grupos e tal, nós vamos entrar em detalhe nisso aqui, mas de uma forma mais resumida, para você entender a sua estrutura, você entendeu o seu preço de vendas aqui, você pode colocar aqui, gastos variáveis e gastos fixos. E por que eu criei esses dois subgrupos? Porque são critérios diferentes. Os gastos variáveis são diretamente proporcionais e os despesas fixas, os gastos fixos não são diretamente proporcionais. Então, você vai colocar aqui seus gastos, você vai listar, né, todos os seus gastos que variam proporcionalmente, percentualmente, em relação à sua receita, e aqui embaixo você vai colocar um grupo, um subgrupo, tá, pessoal? De despesas fixas, que eu vou ter aí, meu prolabore, funcionário, o aluguel, tudo que eu vou ter independente de eu vender ou não. Eu tenho que pagar meu funcionário, meu aluguel, a minha energia do escritório. Claro que algumas energias a gente acaba tendo aí custos variáveis, porque é da produção, mas aí é um outro assunto lá no grupo, lá no curso a gente conversa sobre isso. E você vai somar aqui todas as suas contas, mais uma vez estou falando apenas de soma, e você vai formar o seu subgrupo. E aí os dois subgrupos, 5 mil mais 2.500, forma aqui o seu grupo de gastos operacionais. Mesma coisa, distribuição de lucro. Eu tenho a distribuição de lucro, eu tenho lá meu sócio A, meu sócio fulano, ciclano. Se você não quer colocar só a distribuição de lucro e lá você vai ter lá no seu cadastro, vai ter o nome para quem que foi, beleza. Mas aqui é só uma sugestão para você. E aí nós temos aqui os nossos gastos operacionais, né? Nós temos aqui nossa distribuição de lucro e nossa receita de vendas. A receita de vendas, gastos operacionais, distribuição de lucro são as nossas contas. E aí a gente chega aqui agora na nossa parte de resultados. O que são os resultados? Pessoal, lá no grupo, mais uma vez, gente, eu falo grupo todo o nosso curso, mais uma vez, no nosso curso completo, nós vamos, porque a gente tem um grupo também, que a gente conversa bastante sobre isso. Mas lá no nosso curso,
a gente vai ter aqui também detalhado nossas contas, nossos resultados. Os resultados nós temos lá a receita líquida, mais de contribuição 1, mais de contribuição 2, nós não temos, mas aqui nós vamos falar do lucro líquido da reserva de caixa, porque é o que a gente precisa para ser bem objetivo aqui. E aí, o que é o nosso lucro líquido? Eu não falei dos nossos esforços da operação, então eu vendi 10 mil e eu precisei, para fazer a operação girar, eu não precisei de 7.500, então essa operação está me rendendo 2.500 de lucro da operação, de lucro líquido da operação, tirando todos os meus gastos. Eu tenho aqui 2.500 de riqueza daquele período. Aquele período conseguiu gerar riqueza de 2.500. E aí sim, depois eu vou tirar minha distribuição de lucro. Porque, pessoal, vocês aí que são gestores e sócios, principalmente, a gente faz lá aquela separação, precisa de fazer aquela separação. No curso eu dou lá um pulo do gato, uma dica de como vocês fazerem mesmo se acontecer aí, mas lá no curso a gente entra especificamente sobre algumas particularidades da gestão e você vai entender como que você faz aqui para organizar isso sem você precisar assim daquele controle muito grande. Mas, enfim, é importante que você, sócio aí que está aí, você gestor, você separe esses valores para poder você conseguir entender quanto é lucro da operação. Muitas vezes a gente mistura tudo, a gente acha que nossa empresa não está gerando lucro. E, na verdade, o que está acontecendo ali, ela é lucrativa, mas a gente está demandando um esforço maior para pagar lucro, para pagar investimentos. Então, nós vamos fazer todo o nosso planejamento, a gente entendendo, dominando essa estrutura dessa forma. E aí, sim, após eu pagar, eu receber o lucro, eu posso distribuir lucro. E uma outra atenção que você tem que ter aqui, gestor, sócio, diretor, é que na hora que você paga essa distribuição, é muito importante que sobre alguma coisa, porque aqui na nossa reserva de caixa, nesse nosso resultado aqui, que eu vou explodir a cabeça de vocês, que nós vamos gerar o crescimento, porque vai depender de quanto eu vou conseguir deixar de crescimento aqui para eu poder gerar lucro, gerar crescimento. Então, nesse período aqui, eu consegui gerar esse valor, e aí, no próximo período, eu vou tentar uma meta maior. Então, minha reserva aqui, a minha reserva de lucro aqui, ela é a mesma coisa que a minha meta para crescimento, é aqui, baseada nela que eu vou gerar uma meta de crescimento. Pessoal, está tudo muito simples, até agora eu te mostrei soma e subtração, eu falei ali dos grupos em que a gente está somando as contas, e aí agora eu estou falando da subtração, vou pegar 10 mil aqui, subtrai 7.500, chega no meu lucro líquido, subtrai aqui minha distribuição de lucro, chega no meu valor de R$ 1.000. E nós vamos para a nossa terceira continha aí de divisão, que também continua tudo muito fácil e muito óbvio, inclusive. E é aqui que eu vou explodir a cabeça de vocês de verdade. Veja bem, eu falei para vocês que a nossa margem aqui, ela é o quê? Cada gasto, cada resultado dividido pelo meu faturamento. Então, se eu divido aqui 7.500, se eu divido aqui pelo meu faturamento, eu acho que 75%. Vamos ocultar isso aqui, porque eu quero causar um boom na cabeça de vocês, que vocês vão entender como que é facinho, qualquer um consegue entender. Olha que pequena a nossa estrutura, que você precisa saber isso aqui para você negociar com o seu cliente, com o seu fornecedor. Então, 7.500 dividido por 10 mil, eu tenho 75%, 1.500 dividido por 10 mil, eu tenho 15%. Se eu tenho 1.000 dividido por 10 mil, eu tenho 10%. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a minha estrutura financeira, eu estou dando destinação a todo o valor daquele período que eu estou fazendo diagnóstico, que eu estou apurando. Então, se eu peguei de um ano ali meu acumulado, eu sei que de 10 mil de receita, 7.500 foram para gerar, né, para o gasto da operação, meu esforço de gastos da operação. E aí 1.500 eu distribuí para sócios. E aí me sobraram aqui R$ 1.000 de reserva para crescimento da empresa. Então, se eu for somar tudo aqui, eu tenho meus 10 mil. Eu consigo aqui 7.500 mais 1.500, 9.000, mais 1.000 eu tenho meus 10 mil de faturamento. Então, todo o meu faturamento eu sei para onde foi o meu dinheiro, para onde foi a minha produtividade. E aí, da mesma forma, eu tenho em percentual. Se eu falo que a minha estrutura financeira ela é composta por 75% de gastos operacionais, 15% de distribuição de lucro e 10% de reserva de crescimento, pessoal, eu tenho aqui 100% da minha estrutura financeira. E quem que paga a minha estrutura financeira aqui, pessoal? Quem está pagando a minha estrutura financeira aqui? Quem está pagando a minha estrutura financeira é o meu preço, o preço médio do meu produto. Então, eu já entendi que lá no meu preço, na minha prateleira, ou quando eu estou lá no meu fornecedor, ou quando eu tenho que tomar alguma decisão, eu já sei que 75% é operação, 15% é lucro do meu preço, pessoal. E aí, 10% aqui, eu já sei que é reserva. Então, eu tenho que 75%
e todo o restante aqui, 15 mais 10 para eu poder pagar. É claro, pessoal, que lá no curso completo eu vou falar sobre margem de contribuição, vou falar sobre a receita líquida e tal, mas o que você precisa saber aqui agora é essa composição aqui, de 75% mais 15% mais 10%. E aí, pessoal, fazer o que agora? Você já tem todo o conhecimento, você já tem. Agora nós vamos ali, nós estamos falando aqui de análise quantitativa, agora nós vamos falar da análise qualitativa. Nós vamos abrir essa estrutura para a gente entender um pouco melhor e para a gente ficar mais fácil ainda essa tomada de decisão diante lá do nosso fornecedor, principalmente do nosso cliente, para a gente poder tentar ajustar e entender tanto a estrutura quanto a nossa, tanto a estrutura quanto a nossa composição do preço de vendas. Então, quando eu abro meu gasto operacional, pessoal, o que eu estou vendo aqui? Assim como esse gasto, toda a estrutura ela vai estar aqui. Eu posso saber cada conta, quanto que representa do meu faturamento, fazer minhas análises. Mas eu falei para vocês aqui sobre as contas, resultados e a margem, agora eu vou te mostrar como ajustar para esse lucro, para dar lucro para você nesse preço, para você dominar o seu preço, dominar a sua estrutura financeira. Olha como é que ela é uma só. Aqui nós estamos tendo uma comunicação única, ela é uma só. Então, se eu tenho aqui meus gastos operacionais de 75%, eu já sei que 50% são gastos variáveis. E aí, de 50% são gastos variáveis, eu preciso de outros 50% para pagar toda a minha estrutura. Eu preciso de 25% para pagar despesas fixas, que com mais 15% da minha distribuição de lucro, eu chego aqui nos 40%. Com mais 10%, eu vou ter 50%. Então, 25 mais 15 mais 10 são os outros 50% para eu estar pagando aqui todo o meu preço. E se essa estrutura aqui, eu estou nesse resultado, onde eu estou satisfeito com esse resultado, então eu posso continuar com essa proporção. Eu chego lá no meu fornecedor, eu sei que 50% ele vai ser o meu custo, então eu preciso de outros 50% para pagar a despesa fixa, distribuição de lucro, e gerar uma reserva de crescimento de 10%. Então, se eu for negociar ali com o meu cliente, com o meu fornecedor, e eu tirar algum percentual, eu já estou sabendo da onde eu posso tomar uma decisão e vou tirar de distribuição de lucro, já que eu quero fazer, se eu tirar da minha reserva de caixa, olha que domínio da estrutura, olha que clareza, olha como que é óbvio isso, não é mesmo? Então o que eu estou te mostrando aqui, que a sua estrutura financeira é igual à sua estrutura de preço, você agora já tem todo o domínio da sua ficha técnica, ali, do seu produto na prateleira. Ah, mas aí você fala para mim assim, mas eu quero, mas eu não posso ajustar o meu preço. Então, você olha lá, vamos colocar uma situação assim, são 3 situações. Eu não posso ajustar o meu preço, eu estou tendo prejuízo, ou então eu quero aumentar essa margem, eu não quero continuar. Tudo bem que eu fiz o diagnóstico aqui e eu entendi que minha margem é de 10%, mas eu quero mais do que isso. Pessoal, nós temos 2 formas. Ou eu vou ajustar o meu preço, ou eu vou ajustar minha estrutura. É só isso que eu tenho para fazer aqui. Então, se eu estou lá no meu fornecedor e eu sei que 50% é custo, então eu tenho, por exemplo, vamos colocar aqui, a gente ajustando o preço, vamos colocar a solução ajustando o preço. Se eu tenho lá meu produto, meu serviço, eu sei que ele representa 50% do meu preço de vendas, então eu estou lá no meu fornecedor, eu fechei ali minha ficha técnica do meu produto, meu orçamento de custo, né, do meu cliente ali, e eu sei que ficou em R$ 10, eu já sei que eu tenho que vender 20 para manter essa estrutura, porque 50 vai ficar ali no custo e outros já vai estar retido ali no custo e outros 50 eu preciso para pagar essa estrutura atual que eu estou trabalhando. E aí, você vai saber o quê? Se o seu preço de R$ 10 você está vendendo, você vai pegar lá todas as suas fichas técnicas, todos os seus produtos e serviços que você está vendendo. Se ele custa R$ 10, você está vendendo por 18, você já sabe que você deveria ajustar para 20. Se você consegue por 20, 21, 22, que ótimo. Quanto mais você conseguir colocar, aumentar a sua margem, você consegue sobrar ali para pagar o seu cliente, para você sobrar de reserva, principalmente, para depois você decidir. Essa reserva, pessoal, é muito importante para quê? Se você quer reinvestir na empresa, eu quero ampliar a empresa, eu quero aumentar, quero contratar funcionários ou funcionários melhores, eu quero aumentar a distribuição de lucro, eu quero criar filiais, essa reserva que vai te dar fazer isso ali. Nesse período de pandemia que a gente teve, eu precisava de uma reserva, então essa é a reserva de crescimento que vai fazer toda a diferença, que vai te dar todo o domínio e controle para você tomar suas decisões. E aí, pessoal, então, você viu aqui, se a gente tem lá o meu preço, como eu estava falando, de R$ 10, e eu estou vendendo, meu custo de R$ 10, eu estou vendendo por 18, e você precisa ajustar para 20, você pode ajustar 21, 22, quanto mais você ajustar, você vai conseguir, vai sobrar essa reserva, e aí você fala, eu não consigo ajustar. Então, nós temos aí, ou a gente agrega valor e ajusta o preço, ou a gente vai mexer na estrutura do seu preço, né? E aí nós vamos ajustar essa estrutura como aqui? Pessoal,
foi como eu falei com vocês aqui. Se eu consigo abrir aqui uma conta para custo variável, eu entendi que é 50%, se eu abrir toda, se eu expandir toda a estrutura, se eu conseguir expandir toda essa estrutura aqui, eu vou ter cada conta. Então, se eu abro aqui, por exemplo, a despesa fixa, eu consigo ver, pessoal, quanto que cada um aqui representa do meu resultado. E aí, se eu tenho um resultado negativo aqui, ou eu quero aumentar esse percentual, se eu tenho um resultado negativo ou eu quero aumentar esse percentual aqui, é só eu vir ajustando. Eu vou colocar meu preço aqui, vou tentar diminuir lá, negociar com o meu fornecedor, e aí eu vou conseguir negociar com o meu fornecedor para aumentar, para que ser 45, para em vez de sobrar 50, sobrar 55. Pessoal, no curso completo, eu vou te mostrar aqui como aplicar esse método de uma forma ainda mais fácil, mais rápida, né? Mais instantânea para você tomar a decisão ali diante do mercado, diante do cliente, do fornecedor. E aí você vai conhecer aquele seu númerozinho mágico que você coloca lá, sem entender por que ele significa, o que ele representa, ele representa, e aí você vai ser capaz de tomar decisões em tempo real ali, de decisões, e você vai estar tranquilo. Mas aí, voltando aqui, então agora ficou muito fácil. Mesmo, né, lá no curso, você querendo se aprofundar, eu vou te ensinar, mas aqui você já é capaz, você já entendeu. E aí nós falamos aí das contas, dos resultados, das margens, e agora eu estou falando para vocês aqui de análise. Agora o que nós vamos fazer é ajustar a estrutura e fazer análise. Então, meu resultado aqui está negativo, pessoal, é abrir isso aqui e explorar. Agora é você gestor aí, você do comércio, você de compras, né? A gente vai passar essa informação para o setor de compra, para o setor de comércio, a gente vai pôr as metas. Qual é a minha meta aqui? O que eu quero aqui para mim? Mas aí para eu alcançar essa meta, eu tenho que trabalhar essas contas. Então, pessoal, eu tenho lá despesas financeiras, eu tenho aluguel, eu tenho minha compra com fornecedor, aí a gente entra na parte de estratégias, de análises. O que eu quero mostrar para vocês aqui só é que a gente fez contas de soma, subtração e divisão. E aí entra a sua parte aqui de como analisar isso aqui. Como que a gente analisa? Agora a gente entra nas estratégias para tomar as decisões e medir e acompanhar isso mês a mês. Então, aí você fechou o mês, você coloca, acumula aquele mês ali e vai medindo esse percentual, se ele está te trazendo. Eu tenho aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu tenho aqui meus gastos, minha estratégia de corte de gastos, né? Então, vou procurar os maiores percentuais. Eu vou ver aqui na parte de fornecedor como que está meu custo. Aí eu quero detalhar mais essas contas, então você pode detalhar. E aí eu tenho aqui mais ainda, eu tenho meu aluguel, minha energia, eu consigo ver quanto eu estou gastando de funcionário, eu quero reduzir o quadro de funcionário, ou eu quero melhorar. Então, eu estou aqui com um Prolabore de 10%. Será que eu diminuo por um período para gerar esse resultado e depois eu retorno? Despesa financeira, a gente sabe que a gente tem aqui vários bancos digitais em que a gente consegue aqui fazer muitas estratégias de corte de custos. Então, quando a gente fala de estratégia, pessoal, eu penso ali na estratégia de corte de custos, estratégias de vendas e estratégias de parcerias. A estratégia de corte de custos, você tem que olhar tanto os percentuais maiores, como negociar com o cliente, fornecedor, serviços bancários, né, vamos dizer assim, serviços de terceiros. E também, pessoal, toma muito cuidado com os percentuais pequenos, porque muitas vezes os gestores falam, isso aqui é 1% só, mas 1% ali, 1% aqui, e é 1% a mais, é 0,5% a mais, é que vai sobrar aqui na sua reserva para você trabalhar isso. Legal? E aí nós temos aqui eu falei aqui da nossa estratégia de corte de gastos, né? E nós temos aqui nossa estratégia de vendas. A gente tem lá várias opções, upsell, vendas casadas, combos, pega ali um que está você olhou lá, se eu está com a margem maior, um está com a margem menor, e aí a gente faz um combo ali, faz uma por giro, um que tem maior giro, e pessoal, não deixa de fazer, hoje nós estamos aí no comércio digital, a gente não tem como, vocês chegaram, porque eu cheguei até vocês aqui por causa do tráfego pago, né, do Instagram, então não pode deixar hoje uma estratégia de vendas não pode fugir da internet. Hoje a gente vende de forma escalada na internet. Então, a maior estratégia de vendas hoje na nossa internet, né? E aí, pessoal, nós temos também nossa estratégia de parcerias. Falei aí algumas ideias de vendas, de corte de gasto, e agora nossas de parcerias, onde eu tenho aí um exemplo muito legal para vocês, onde a gente consegue... eu tenho uma hamburgueria, por exemplo, que ela tem quiosques de doces, em que traz mais vendas para ela e ela também consegue dividir ali o gasto de aluguel. Então, na estratégia de parceria, você às vezes aumenta o volume de vendas, consegue até agregar valor e aumentar vendas, até o preço de vendas, e também diminui gastos. Então, a gente vai ali na estratégia de vendas para a estratégia de corte de gastos. Legal, pessoal? E no curso a gente tem muito mais, que eu vou ajudar bastante com isso aí. Então, é isso que eu queria falar para vocês. O que a gente precisa aqui sempre, para manter isso aqui, para você conseguir ter esse controle, é você gravar, você precisa saber essas contas, entender suas contas, você entender esses percentuais que representam ainda a sua estrutura financeira do seu preço e conseguir ajustar.
E aí você vai fazer reuniões e análises semanais, pessoal. Isso é muito importante. Uma coisa muito importante é que você mantenha a disciplina de fazer. Envolve seus funcionários, porque eles ajudam você a criar. Pede eles para fazerem, marcar essa reunião, que aí você se torna como um compromisso para você. Porque eles vão trazer também muitas ideias, muitos feedbacks, porque eles estão participando do processo. E aí a gente é só tomar decisões estratégicas. E aí você vai parar com aquelas estratégias que você não sabe se não está dando resultado. E o que você precisa aqui é isso, é conta, você saber suas contas, seus resultados, suas margens, saber ajustar isso e fazer as análises. Aí você vai tomar essas decisões e você vai ali, aí é só acompanhar o resultado e continuar ajustando mês a mês, fechou, acrescenta e testa, mede e melhora isso, que você vai ter isso em tempo real, aí, você vai ter essa informação com segurança. E é essa parte que eu falo, Gerson, você precisa entender esse raciocínio para você saber em cima de quê, para você ter as suas estratégias, tá? Legal, era isso. O curso completo eu vou detalhar sobre todo o raciocínio, vou passar aí ferramentas para você estruturar, organizar, alinhar suas rotinas, né, as suas estratégias de crescimento, e eu vou ter lá, depois a gente vai ter a composição. Pessoal, era isso que eu queria falar. Ficou, acho que, bem claro para vocês, bem objetivo, você cair para dentro agora e tomar suas decisões. Eu quero mostrar só para vocês rapidinho aqui, para quem quiser, para quem se interessou, no nosso curso. Eu tenho aqui, vamos ver se eu estou com ele aberto aqui. Eu vou compartilhar agora para vocês como que é a estrutura do curso. Aqui. A nossa estrutura do curso, como que ele funciona, o nosso preço lucrativo, precificação rápida e lucrativa. Eu vou mostrar aqui para vocês, lá no curso ele é formado por 5 módulos, o gestor que domina o raciocínio, o objetivo é melhorar a comunicação, definir funções, processos, né? Melhorar a qualidade do serviço aí, e liderança do gestor. Então, é transformar o gestor para ele transformar a empresa. Vou dar uma base, disciplina, organização, controle, suporte, vou dar ideias de softwares que tem um bom custo-benefício aí de R$70, R$100, que você vai ganhar em produtividade. Nós vamos falar do diagnóstico, eu vou entrar muito profundamente no diagnóstico, falar das particularidades das contas, onde nosso objetivo é criar rotinas produtivas, fazer diagnóstico financeiro para apurar resultados e margens confiáveis e em tempo real. E aí vou destravar aqui. Aí a gente vai falar sobre particularidades, sobre a estrutura, sobre plano de contas, categorias. Eu não vou abrir muito aqui, você vai ter direito, tá no curso, você tem direito. Eu te entrego aqui esse mapa mental completinho, tanto ele como as planilhas, né? Na hora que eu chego aqui para destravar, você tem um módulo 3 aqui, destravando o gestor, que o objetivo aqui é dominar o raciocínio e causar transformação em você, gestor. Você ser um gestor de verdade. Nós vamos saber se sua empresa, se você está medindo a competência, se sua empresa ela é competente de verdade, vou te ensinar como medir essa competência. Vou falar sobre a diferença aí, fluxo de caixa e DRE, os gastos variáveis, despesas fixas, eu vou abrir bastante cada conta e cada particularidade dessas contas, empréstimos, investimentos, como você tratar cada um desses. Então, é um curso muito completo e você vai aí com também bastante objetivo, eu acho que um pouco mais de tempo, mas bem objetivo. E aí o objetivo aqui do nosso quarto, não é isso? Nosso quarto módulo, a formação do preço. Só mostrar para vocês aqui agora, rapidinho, você vai ter acesso aqui ao orçamento, é onde acontece a nossa formação de preço. A gente pega ali aqueles ajustes que eu falei para você, nós vamos aprender a ajustar tanto a estrutura quanto a sua ficha técnica. Eu vou disponibilizar aqui a planilha para vocês de orçamento. Como eu falei, o meu objetivo aqui é o gestor, então as planilhas são desbloqueadas para você fazer da forma que você achar melhor, se quiser melhorar o que já está ali pronto, mas eu vou ensinar como raciocinar como são os cálculos, são cálculos de somar, subtrair, dividir, é a mesma coisa, talvez o multiplicar, mas é tudo muito fácil, não precisa de ter medo, achar que é complicado, não é complexo, fácil, você vai ter sua decisão em tempo real. E o objetivo aqui do nosso módulo 4, ali onde você vai ter o orçamento, vai comparar, vai ajustar, é justamente formar, ajustar o seu preço de venda de uma forma correta, rápida e lucrativa, considerando concorrência, considerando o mercado ali, você vai sair na frente do seu concorrente vai parar, você vai parar de copiar do seu concorrente, provavelmente seu concorrente vai copiar de você, mas aí não tem problema, porque a sua estrutura não é a mesma que a dele, então ele vai estar fazendo ali a sua receita, vamos dizer assim. E aí a gente entra aqui no módulo de análise e estratégias, como eu dei um pitchzinho para vocês ali, dei um pedacinho para vocês, onde a gente fala sobre o objetivo é fazer análise, traçar estratégias, desafios, né? Você ter desafios e soluções para gerar lucro e crescimento gradativo ali para a empresa, respeitando o tamanho e a capacidade da empresa. É para você não navegar no escuro, esse que é o resumo. E nós temos aqui como que vai funcionar o nosso curso. Vamos aqui, acesso informações básicas, como que funciona aqui na nossa área de membros,
como que funciona a nossa plataforma, que ela acontece no Hotmart, a gente sabe aqui que o Hotmart é 100% seguro, você está totalmente resguardado, você tem aí 7 dias de garantia, então o curso não é para você, você não gostou do curso, então você pode aqui devolver, que não tem problema, você tem várias formas de pagamento, fácil, para você... Não está funcionando? Tá. Aqui eu quero mostrar a plataforma, como que funciona aqui para você, né? Você tem aqui, ó, o gestor que domina todos os nossos módulos aqui, ó, os 5 módulos, são cerca de 7, 5, 6 aulas, 7 aulas, bem rápidos, cada um mais ou menos de 15 minutos, que é para você não ter muita informação numa aula só, você conseguir aproveitar, ter o maior aproveitamento possível aqui. E aí cada módulo desse tem as aulas aqui para você, tá bom? E você tem aqui a facilidade, pessoal, tomar um cuidado, que tem, às vezes, uma aula tem algumas, né? Você pode estar aqui conversando comigo, mandando perguntas, às vezes uma aula tem vários vídeos, então tomar cuidado aí. E você pode aqui interagir comigo, mandar comentários, perguntas, e eu vou estar sempre que podendo aqui respondendo, e se for dúvida de mais pessoas, eu vou estar gravando até mais aulas, melhorando aí para vocês vão ter acesso a isso durante um ano, para vocês verem, reverem quantas vezes vocês quiserem, pelo menos um ano, tá, pessoal? Eu vou ficar aqui vigiando, mas pelo menos um ano vocês vão ter, então vocês podem ter até muito mais do que isso. A intenção é criar aqui um conteúdo de qualidade para vocês. Aqui está a nossa páginazinha de vendas, onde nós temos aí nossa parte 1, nossa parte 2, que é aqui o vídeo que nós estamos falando agora. Falo para você aí, pergunto se o seu preço está gerando lucro para a empresa, para o sócio, se você tem domínio de quanto que é isso. Tem nosso pitchzinho de vendas aqui, o que você vai aprender nesse curso, nossos módulos aqui, ó, bem detalhado para você, nossos módulos antes mesmo de você comprar, os benefícios do gestor que sabe precificar. Então, você pode fazer a sua compra aqui, seu parcelamento, se você quiser parcelar, parcela aqui até em 10 vezes, então você nem percebe, você já vai ter recuperado esse valor 1000 vezes mais, se quer a minha vontade, e você aí, a gente já com domínio da nossa estrutura, domínio do nosso preço de vendas, a gente lá com aquela nossa meta de reserva de caixa, de reserva de crescimento, aí tem também o curso aqui num preço super especial para você aprender como calcular a meta de vendas, quanto eu preciso de vender para obter o meu ponto de equilíbrio naquela situação que eu desejada ali de crescimento, quanto que eu faço para eu atingir aqui o meu lucro desejado, quanto eu preciso de vender para poder, qual é a minha meta de vendas para eu poder atingir esse lucro desejado, e aí ajudar nas tomadas de decisões para continuar aí com um crescimento maior e mais controle ainda da empresa. Pessoal, total 100% seguro, como eu falei, 7 dias de garantia, e aí você pode comprar, e aqui eu falo um pouquinho sobre mim, né? Mais de 20 anos transformando gestores e empresas no Brasil e no exterior. Pessoal, é isso, eu espero ter de verdade ajudado, feito a diferença, então grava ali, lembra direitinho em que para você conseguir precificar, você precisa de um controle financeiro, sua rotina financeira em dia, você apurar ali contas, resultados e margens, e aí você tem a sua reserva ali onde você vai apurando e atualizando a sua informação, você consegue ali puxar e você controlar, ajustar sua estrutura para você tomar decisões estratégicas de venda, de corte de custos e de parcerias. O pessoal investe bastante em Instagram e em mídias sociais, e aí no outro ponto também são as parcerias que são muito importantes. Legal? Eu espero vocês lá no curso para muito mais. Você imagina, se nesse curso que eu já explodi a cabeça de vocês em menos de 1 hora de curso, vocês imaginam lá no curso, onde são mais de 5 horas. Espero vocês lá e espero ajudar de verdade. Legal?